Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou gravando esse vídeo que é um estudo bíblico, falando sobre o quê? Sobre a famosa raiz de amargura. A Bíblia vai dizer assim, lá em Hebreus, capítulo 12, verso 15: nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, é muito comum que as pessoas, vão deixando a raiz de amargura brotar dentro delas. Principalmente não exercendo aquilo que Jesus ensinou e está inclusive na oração do Pai Nosso: perdoar as outras pessoas. Tem gente que não é capaz de perdoar. Ela prefere, guardar aquela mágoa, ficar com aquela raiz de amargura dentro dela, do que perdoar. Então veja bem, eu quero ensinar algo para vocês que é muito importante. A palavra amargura, que é o que está nesse texto, ela nesse texto, ela está na língua grega, lá no original. E sabe qual é a ideia que essa palavra traz aqui? Cheiro de gambá. Isso mesmo, aquele bichinho fedorento chamado gambá. Esse animal é conhecido por nós pelo mau cheiro dele, Ninguém tolera ficar perto de gambá. Você já experimentou? Eu já cheguei perto de gambá. A sensação é horrível. Realmente, principalmente quando ele urina, é assim algo que não dá para permanecer perto. Então, de igual forma, o que o escritor bíblico quis dizer? De que as pessoas que são amargas, elas fazem elas mesmas com que as outras pessoas se afastem delas, tá? Porque ninguém gosta de gente amarga, ninguém quer conviver com gente amarga. Então, esse é o sentido original desse texto aqui. Então é melhor morar num lugar deserto do que ficar perto de uma pessoa, mimimi, rixosa, que tem a amargura da vida em tudo que fala, que cria confusão por qualquer coisa, que acha que ninguém gosta dela, que acha que todo mundo está contra ela, Se a pessoa não tratar ela assim, pisando em ovos, como se fosse um bibelô, ela acha que a pessoa está contra. Então, assim, o problema não são as outras pessoas, o problema está dentro dela, tá? E muitas vezes as pessoas não se apercebem disso. Elas tentam o tempo todo apontar o dedo de que o problema está na outra pessoa. Ela não consegue perceber que é dentro dela, que ela precisa fazer um tratamento espiritual interior, é de dentro para fora. Eu sempre prego isso na Shekinah. A solução, a cura é interior, ela vem de dentro para fora. Então, as escrituras nos alertam para o perigo da raiz da amargura, que brotando nos perturba e nos contamina. Dois são os efeitos da amargura. O primeiro deles é que uma pessoa amarga vive perturbada, ela não tem paz, tá? Está de mal até mesmo quando olha para o espelho, briga até com a sombra. Tem gente que é assim mesmo, tá? O problema da pessoa amarga é ela mesma e não as outras pessoas. Seu problema não vem de fora, como eu disse, vem de dentro. A questão está aqui, dentro da alma. É um problema de alma isso, E também não vem de circunstâncias adversas, mas dos sentimentos interiores turbulentos que ainda não foram tratados pelo Espírito Santo. Se uma pessoa não consegue conviver bem com ela mesma, certamente não conseguirá viver em paz com ninguém. Ela não consegue, porque ela não se acertou ainda. Esse é um trabalho que é chamado autoconhecimento, que é fundamental. Você se aceitar como você é, você entender quem é você, achar os lugares, a gente chama de gaps, esses gaps, que são as oportunidades de melhoria e melhorar ali, tá? Eu já trabalho com isso há, 20 anos, Atualmente eu estou muito mais pastoreando do que necessariamente trabalhando com pessoas, mas eu já trabalhei muitos anos com isso e sei muito bem o que é isso. Então, o segundo efeito da amargura é que ela contamina o ambiente e as outras pessoas. É aqui que está o problema. A amargura, lembra lá? Tem cheiro de gambá. Torna insuportável o ambiente da casa, do trabalho e até mesmo
nas aglomerações, eu vou incluir aqui a igreja, tem gente que não consegue permanecer num grupo de igreja porque a amargura tá dentro dela e ela não consegue superar isso, né? A pessoa amarga não apenas vive de cara fechada, trunfada, tá sempre de mal com tudo, né? Mas tira também um sorriso dos outros, porque as pessoas ficam assim, bom, será que eu devo cumprimentar essa pessoa ou não? Será que se eu for até ela vai me tratar de que maneira? Vai me tratar com os pés ou com as mãos? Se eu sorrir para ela vai retribuir ou não? Entende? É muito difícil. E aí, o que tem amargura acha que é a outra pessoa que está errada, mas não é. As pessoas começam a ficar preocupadas e até com medo de se aproximar dela. E até com razão, porque não sabe como vai ser a reação. Então, a pessoa amarga, né? Ela não é apenas infeliz, mas ela também promove a infelicidade das outras pessoas. E muitas vezes nem percebe, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a raiz da amargura, né? Por quê? Eu quero dar uma sequenciazinha nesse estudo aqui, dizendo o seguinte, né? Nós sofremos mais por causa das pessoas do que por causa das circunstâncias. As pessoas nos fazem chorar mais do que os problemas da vida. As pessoas nos decepcionam e nós nos decepcionamos com ela e também decepcionamos pessoas. O relacionamento dentro da família, dentro do ambiente de trabalho e até mesmo lá na igreja, algumas vezes ficam tensos, né? Feridas são abertas na alma e mágoas profundas começam a se instalar dentro do nosso coração. Amizades são rompidas, casamentos são abalados, relacionamentos sólidos entram em colapso. Nesse processo, normalmente a comunicação começa a ficar interrompida, o silêncio gelado substitui as palavras, substitui o sentimento de amor, e aí começa o que a gente chama de desconstrução da imagem do outro e o desmonte total de todo o sentimento de querer ficar perto, de querer conversar, querer participar de algo junto, né? Vai desmontando tudo isso. Então o resultado disso é o quê? É que ficamos doentes nas relações por causa da mágoa. Então esse sentimento de amargura se instala dentro do nosso coração e lança raízes. Lembra que eu falei das raízes de amargura logo no início aqui? E essas raízes vão trazendo perturbação para a alma e contaminando as pessoas que estão ao nosso redor. E de novo eu repito, muitas vezes as pessoas fazem isso e nem sabem que estão fazendo. Elas não percebem que o problema está dentro delas, né? Então a mágoa é você armazenar ressentimento. É você abrir uma gaveta dentro do seu coração, da sua alma e colocar os ressentimentos lá dentro, tá? E é entulhar dentro do seu coração e da sua alma rancor, raiva, né? É alimentar, né, com o amargo, né? O amargo, não sei se você já comeu alguma coisa amarga ou já bebeu alguma coisa amarga, né? Na minha época eu era muito pequeno, minha mãe me dava um chá chamado macaé, era uma planta, mas amargava, né? Ela colocava um pouquinho de bicarbonato para quebrar um pouquinho o amargor, mas era muito difícil, né? Então, muitas vezes o amargor ele é difícil de ser digerido, né? Então é o seguinte, quem tem raiz de amargura fica se afogando o tempo todo no ódio, tá? Vive prisioneiro da armadilha da vingança, porque ele, muitas vezes, a raiz de amargura nos leva a sermos vingativos, queremos vingar porque a outra pessoa não conversou, porque a outra pessoa não cumprimentou, porque a outra pessoa não fez uma ligação, porque a outra pessoa não passou perto, porque a outra pessoa não deu um aceno, né? E aí, de novo, eu repito, às vezes o problema não são as outras pessoas, o problema somos nós, porque a gente não dá essa abertura e a pessoa fica, né, receoso de fazer qualquer abordagem e levar uma pancada, levar um para trás, como diz aqui no Brasil. Então a mágoa é uma prisão, ela é um cárcere da sua própria alma, você fica preso, né? É o calabouço de muitas emoções, né? Você vai para uma masmorra escura, onde, né, como acontecia lá na época da Idade Média, né, os prisioneiros eram atormentados por um cidadão chamado verdugo,
né, que ficava perturbando eles lá dentro daquela masmorra escura. E é bem parecido com a raiz de amargura. A raiz de amargura, ela afeta a alma e afeta a sua consciência. Então, quem se alimenta da mágoa não tem paz, realmente não. Não tem liberdade, não tem alegria. A alegria são aqueles flashes de alegria, mas ela não é duradoura. Não conhece amor, ele já até ouviu falar, mas ele não conhece, não pratica e não sabe muito bem lidar com isso. Não tem comunhão com Deus, porque se eu não consigo ter comunhão com meu irmão, com a minha irmã, eu não consigo ter comunhão com Deus, tá? Por isso, sem a comunhão, eu não consigo adorar a Deus. Deus não aceita a minha oferta, tá? Por quê? Porque eu estou retendo perdão e a Bíblia é muito clara ao dizer de que quem retém o perdão não pode orar a Deus, né? Porque não pode receber do próprio Deus o perdão, porque se eu não consigo perdoar, né, as pessoas, está lá na oração do Pai Nosso. Se você quiser, você dá uma olhadinha lá, Jesus ensinou, né? E fala exatamente sobre perdão, como é que Deus age nessa questão do perdão. Então a mágoa é autodestrutiva. A gente fere a nós mesmos porque nós nutrimos a mágoa por alguém ou por alguma coisa. Guardar mágoa no coração, sério mesmo, é como beber veneno, verdade, que o outro, pensando, né, que a outra pessoa vai morrer, e na verdade quem está morrendo somos nós mesmos. Quem guarda mágoa no coração vive amarrado aí por essas correntes, né, acorrentado por essas correntes. Não sei se você já viu alguma foto de escravo acorrentado, ou de uma pessoa, ou um cachorro mesmo, né, um animal acorrentado. A gente vê isso em zoológicos, em circos, assim, é muito triste, né? E assim, são as chamadas correntes da culpa, corrente da mágoa, elas nos aprisionam mesmo. Então quem vive nessa prisão adoece emocionalmente, adoece fisicamente, porque se o seu emocional está mal, o seu físico também fica mal, e adoece principalmente espiritualmente. Você enfraquece, não aguenta mais nem orar, não aguenta mais ler a Bíblia, você começa a largar tudo de mão, você não consegue nem cantar mais para Deus, tá? É bem assim que funciona. Então, há muitas pessoas doentes porque recusam perdoar. Lá na igreja inicial de Cristo, também havia pessoas fracas, outras doentes, e algumas já estavam mortas, exatamente por causa dos relacionamentos adoecidos. Você quer saber disso? Abra a tua Bíblia aí em 1 Coríntios 11. Eu vou tentar abrir aqui, né, para a gente ler. 1 Coríntios 11, verso 3, Paulo vai falar exatamente disso, né? Vai falar para os membros da igreja de Corinto. A palavra é Corinto, né? Uma igreja muito famosa, né? E ele vai falar exatamente sobre isso. 11, 13. Vamos achar aqui, estou aqui com a Bíblia na mão, né? Ele vai dizer assim, ó: julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore sem trazer o véu, ou nos ensina a natureza de ser desonroso, né? E aí aqui no verso 3, que é o mais importante, diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo, né? Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, né, com a desonra, com a raiz, olha, o véu da desonra, né, porque ele não perdoou. Então, a gente precisa ter bastante critério, né? Porque muitas vezes os nossos relacionamentos estão adoecidos. Tiago vai ordenar os crentes a confessarem seus pecados uns aos outros, né? Está lá em Tiago 5,16. Há muitas pessoas que vivem cativas. Eu lembro que no ano passado nós fizemos aqui uma quebra de cativeiro, exatamente para a gente tirar essas coisas de dentro de nós. Só que isso não resolve de uma vez só, né? A gente tem que ir trabalhando isso de vez em quando, porque o mundo vai trazendo de volta esses entulhos para dentro da nossa vida. Então, a vida espiritual fica às vezes arruinada, né? E a gente precisa de novo passar por esses processos de, vamos chamar assim, de relibertação, para tirar, né, esses cativeiros espirituais de dentro de nós. Então, eu lembro que o salmista Davi orou a Deus pedindo para tirar a sua alma do cárcere, da prisão.
porque ele também sentiu que a alma dele estava presa, né? Quem quiser conferir, Salmo 142, verso 7. A chave que abre essa porta dessa prisão é o perdão, não tem outra coisa. O perdão traz cura, onde a mágoa gerou doença. O perdão traz reconciliação, onde a mágoa gerou afastamento. O perdão traz alegria, onde a mágoa produziu tristeza e dor. O perdão restitui, né? Eu gosto muito de uma música chamada Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Então, restitui o que a mágoa tirou da gente, né? E ao longo da vida. O perdão é uma faxina de alma, né? A gente faz... eu estou lembrando agora dessa época de pandemia, a gente pega o álcool gel e faz uma asepsia nas mãos. Então, o perdão também faz uma asepsia dentro da sua alma. Claro que isso é uma figura de linguagem, não é? Então, o que é perdoar, né? É você ir lá nos porões, lá naqueles lugares bem escondidinhos da sua alma e fazer uma asepsia, fazer uma limpeza, né? Perdoar é lembrar, a gente não vai esquecer, não é amnésia, mas é lembrar das coisas que te causaram mal sem lhe causar nenhum tipo de dor. É isso que é perdão. Ah, perdão é esquecer, pastor. Não, isso aí não existe. Eu não vou esquecer de nada que alguém me fez. Mas aquilo não vai me causar mais dor quando eu lembro daquilo, né? Então isso é que é o perdão. Exercitar o perdão é fazer isso, tá? Perdoar também não é retaliar a pessoa. Ah, é exigir dela perdão. Ah, eu vou te perdoar se você me perdoar também. Não, não é isso, né? Não é pagar o mal com o bem, tá? É pagar o bem com o bem, né? É abençoar aqueles que nos amaldiçoaram, orar por eles. É difícil, não é fácil não. É fazer o bem àqueles que nos fizeram mal, é perdoar e vencer o inimigo não com uma espada, mas com amor, como Jesus fez lá na cruz, né? Ele falou assim: perdoa-os, ó Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. É fácil? Não, não é fácil não, mas ele nos ensinou. Perdoar é sair dessa prisão de alma, né? É ser livre de novo em Cristo Jesus, é viver uma vida melhor, né? Uma vida mais abundante em paz e amor. Perdoar é viver assim, bem parecido como Cristo viveu, né? Ele nunca retribuiu o mal com o mal, né? Antes, ele intercedeu por aqueles que fizeram mal para ele, né? Perdoar é ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, tá? Eu quero finalizar, dizendo o seguinte, né? Um texto bíblico que eu gosto muito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. O que nos liberta é a verdade. E lá na Bíblia, perdoar é uma verdade. E também está escrito na Bíblia, em João 8:36, logo depois ali, que Jesus Cristo liberta. Está escrito assim, olha: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meu querido, minha querida, está com raiz de amargura? Saia disso. Saia dessa prisão espiritual. Saia dessa prisão de alma, sabe? Quebre as algemas que te prendem. Perdoa. Ore. Busque a Deus. Tire todo esse lixo de mágoa de dentro de você. Experimente a liberdade do perdão. Experimente orar a Deus e sentir a bênção do perdão. É hora de tomar posse, meu irmão, dessa vida em amor, em abundância, sabe? Que Jesus sempre ofereceu, né? Ele diz assim, né? Eu vos dou vida e vida em abundância. Então nós precisamos tomar posse da palavra de Deus e viver em abundância. E uma das formas de viver em abundância é exatamente nos livrarmos das mágoas, nos livrarmos da raiz de amargura. Eu vou repetir o texto, né? Lembrando aquele texto lá do início, quando a gente começou nosso ensino bíblico aqui, que diz assim, olha, Hebreus 12:15. Vou lembrar: nem haja alguma raiz de amargura que brotando, né? Ela brota, vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Se ela contaminasse só você, ainda era menos mal. Mas aqui, veja o que a palavra da Bíblia diz, né? Contaminando, muitos sejam contaminados, porque a gente acaba contaminando outras pessoas. Então, meu irmão, minha irmã, muito cuidado com a mágoa, muito cuidado com essa raiz de amargura que às vezes brota de dentro de nós.
Deixe o rancor de lado, né? Transforme esse poço de amargura que eventualmente esteja jorrando de dentro do seu coração, transforme ele em rios de vida. A Bíblia diz que fluirão de dentro de nós rios de vida. Transforme então o veneno, transforme a raiz de amargura em rios de vida para a sua vida e para a vida das outras pessoas, tá? Não deixe brotar, tá? Não deixe isso acontecer com você. Peça a Deus misericórdia, peça a Deus perdão, porque o perdão é um remédio emocional. Ele vai fazer muito mais bem para você do que a pessoa que você perdoou. Amém? Perdão é emocional, é terapêutico. Tome posse dessa palavra e que Deus possa te abençoar com esse ensino bíblico que vai ser útil para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Ore a Ele, peça a Ele para te ajudar a quebrar toda a raiz de amargura do seu coração e a perdoar. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo estudo, em nome de Jesus.